tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado. Parabéns, viu, pelo lançamento do seu livro, que foi agora há pouco, né, Sim. na Bienal do Livro, Foi né, agora, Leandro? eu saí de lá, vim para cá. Que maravilha. É. Como é que foi lá? Foi bem? Primeiro eu queria te agradecer o convite, para mim é uma honra grande estar aqui com você, falar com seus telespectadores. Seja aí, para mim bem-vindo. é muito bacana. Foi muito bacana, o lançamento foi no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro, Tá. O lançamento foi lá na semana passada, uns 10 dias atrás mais ou menos, e agora vim lançar aqui em São Paulo, e a recepção tem sido muito legal desse livro. Assim, muita gente tem se empolgado muito, as pessoas às vezes começam a ler e depois encomendam mais, tem pessoas que já encomendam 5, 10, até porque o preço é muito acessível. Aí as pessoas querem dar de presente. Eu estou muito satisfeito com nesse pequeno intervalo de tempo que o livro foi lançado, com o sucesso que ele está fazendo. Então, eu estou ficando muito satisfeito. Que ótimo, parabéns. Deixa eu mostrar o livro para quem está nos acompanhando. Eu fiz com uma dedicatória para você. Ah, para mim, obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Está aqui o livro do Leandro Uchoas, Seja a Mudança. Agora, é claro que a gente gostaria de saber, primeiro, né, da onde surgiu essa inspiração. Eu sei que Gandhi é uma grande inspiração, até como um grande pacifista no mundo que vivemos hoje, que é mais guerra do que paz, não é? Mas de onde surgiu a ideia de você escrever com esse título, né? Seja a Mudança. O título vem de uma frase do Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? que é basicamente uma espécie de síntese do pensamento dele. O pensamento dele, basicamente, se você imagina que a gente pode viver num mundo melhor do que esse que está aí, eu acho que todos nós imaginamos, você tem que primeiro vivenciar esse mundo na sua própria experiência de vida. Tá. Senão é uma contradição, né? Chega a ser você sonhar com um determinado modelo de sociedade, mas não vivenciar isso na sua própria vida é uma contradição. Por isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. A principal frase dele, é mais famosa, e até por sugestão da editora, eu incorporei essa frase como título do meu livro. E como é que a ideia surgiu? Você me pergunta. Eu já venho investigando Gandhi, venho estudando a biografia dele, o que ele traz que pode ser incorporado nesse mundo contemporâneo há muitos anos. Ele me inspirou muito nos diferentes ramos onde eu atuei, sempre busquei o que ele formulava, o que ele impunha na sua ação no cotidiano. E aí, em 2013, eu decidi. O Brasil estava vivendo um momento muito intenso, né? De alguma forma está vivendo até hoje, mas esse momento começou ali em junho de 2013, como teve aquelas grandes manifestações, marcaram muito a história do nosso país, e eu achei que tinha que mergulhar mais, assim, como pessoa que queria participar da história do meu país e queria investigar como transformar esse país num espaço onde a vida das pessoas se torna mais prazerosa, onde a felicidade seja mais possível. Eu achei que eu deveria investigar um pouco mais. Então, eu fui para a Índia estudar na universidade o Gandhi fundou uma universidade quando estava vivo, em 1920, é uma universidade quase centenária. Tá. Eu fui fazer uma pós-graduação lá e mergulhei na mensagem dele, comecei a estudar bastante e a partir de lá eu já fui tendo essas ideias que resultaram nesse livro. Entendi. Olha, nós temos de presente um livro que você trouxe também para os nossos telespectadores. Gente, se você quiser concorrer a um livro desse, né, na verdade nós vamos presentear um telespectador ou uma telespectadora, você vai enviar também para o nosso WhatsApp 11 95033 6870 a palavra qual que é, Tiago? Gandhi, é isso? Gandhi. Ó, vou mostrar aqui como é que se escreve, senão as pessoas não vão saber como é que se escreve. É assim, ó. Você vai escrever exatamente assim, ó. Gandhi, tá vendo? Vai escrever esta palavra e vai mandar para o WhatsApp 11 95033 6870. No finalzinho do programa, então, nós vamos presentear, né, algum telespectador ou telespectadora. Não esqueça de colocar seu nome, tudo direitinho, seus dados, para a gente poder entrar em contato com vocês. Vale a dica que Gandhi tem um H depois do D, né? Muita gente escreve depois do G. Inverte, um erro né, natural, a posição do H. Eu volto já, nós vamos continuar esse papo, tá bom? Tá. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre a figura do Gandhi, né? Eu queria que você contasse por que você fez uma comparação de Gandhi com São Francisco de Assis. Qual que é essa comparação? No início de um dos capítulos do livro eu faço essa comparação. Eu digo que Gandhi é uma espécie de Francisco de Assis indiano, né? Acho que é uma comparação válida para as pessoas que têm uma referência mais do universo católico terem como a dimensão desse personagem, que é um personagem da Índia, do Oriente, né?
mas um personagem que tem uma dimensão para a história indiana gigantesca, né? E é um personagem que, assim como São Francisco de Assis, tinha uma vida de desapego, de despossuído de posses, de pregação de um profundo amor em relação à humanidade, né? E acho que deu um exemplo, e não só isso, também uma forma de atuar no mundo que não era uma forma passiva, que era uma forma ativa, no sentido de denunciar as contradições no mundo e, de alguma forma, vivenciar na sua própria vida a proposta de um novo modelo civilizatório. Acho que, então, isso o Gandhi e Francisco de Assis têm em comum, né? Entendi. Agora, é engraçado que Gandhi falava também sobre economia, né? Qual que era o pensamento de Gandhi sobre economia? Sim, tem um capítulo só sobre isso no livro. O Gandhi tinha o Gandhi, de alguma forma, ele denunciava esse modelo que é hoje hegemônico na sociedade de uma economia que é unicamente baseada no sentimento de acumulação, desejo de ampliação das suas posses, e que acaba gerando uma sociedade onde muitos têm pouco e poucos têm muito, né? Uma sociedade profundamente desigual. O mundo se desenvolve profundamente ao longo dos anos, e ele acaba não gerando um nível de bem-estar social mais aceitável para o grande grosso, para a maioria das pessoas que vivem no mundo. Então, o Gandhi denunciava isso e propunha novas formas de se construir a economia de um país. Então, ele investigou uma série de formas de trocas econômicas entre as vilas, que são as regiões rurais indianas, trocas locais, produções locais, uma coisa parecida com o que a gente experimenta no Brasil, que se chama aqui de economia solidária, que é você produzir localmente as distâncias, os trajetos entre os produtos, as matérias-primas não é tão grande, o dano ambiental no sistema produtivo não é tão grande, embora ele sempre exista, né? É impossível produzir bem sem, de alguma forma, interferir no meio ambiente, mas tentar reduzir um pouco isso e tentar fazer com que os fluxos econômicos não sejam tão globalizados e que a economia não tome essa dimensão que acaba levando com que muitos acumulem e que poucos realmente tenham, aliás, que poucos acumulem e que muitos não tenham realmente acesso ao prazer que a acumulação material pode oferecer para a pessoa. Então, é muito interessante investigar a formulação de um projeto econômico do Gandhi. Isso é chamado, no inglês, de Constructive Program, programa construtivo, né? E tem uma série de ashrams, que são os espaços espirituais na Índia, que praticam esse programa econômico que o Gandhi propunha. E isso tem sido experimentado lá, pouca gente sabe disso aqui no Ocidente, mas é uma experiência muito, muito bacana, assim, de achar que ele tinha o conceito de sarvodaya, né, que é o bem-estar de todos. Uma economia, ela tem que ser para o bem de todos. E, de alguma forma, ele dizia, a economia tem que incorporar o princípio da ética. Economia e ética não podem ser vistas como áreas totalmente distantes. Então, a gente tem que se preocupar, quando faz uma formulação econômica, de ter princípios éticos, de que o resultado dos fluxos econômicos tem que ser as pessoas, não pode ser a economia, os números da economia por si só. A gente não pode avaliar o sucesso de um país apenas pelos números da economia, tem que avaliar pelo bem-estar das pessoas. Então, acho que é mais ou menos isso. É bem atual, né? É bem atual. Que a gente está vendo, inclusive, a questão da corrupção hoje, que é muito grande no nosso país. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre a questão da política e espiritualidade. Você aborda isso no livro também, né? Falo isso também. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo aqui. Leandro, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da política e espiritualidade. Você aborda isso aqui no livro. Qual que é a relação dessas duas esferas segundo o Gandhi? O Gandhi, ele, de alguma forma, ele denunciava as pessoas, que ele dizia, quem acha que política e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou não entende de política ou não entende de espiritualidade, né? Ele entendia esses universos como muito próximos. E ele não só entendia, como ele, através da sua vida, através do que ele vivenciou, ele deixava isso muito claro. Tanto que hoje ele é confundido por muita gente como se ele fosse uma referência do universo da espiritualidade, como se ele fosse um grande líder espiritual, uma espécie de Buda do século XX, né? Quando, na verdade, ele era um líder político, ele era um ativista político e principal líder de um partido político. Essa confusão, inclusive, é até hoje, né? As pessoas pensam mais nele como um líder espiritual do que um líder político. Tá. E, na verdade, ele vivenciava essas duas coisas como se fosse uma coisa só.
Porque a política nada mais é, essa palavra está muito demonizada porque os homens transformaram a política num universo de muita, como você falou, de corrupção, de maus feitos, né? Mas a política, na verdade, é a atividade pública mais bonita do ser humano. Claro. Que é o bem comum, né? Quando você tenta, através da sua vida, construir estruturalmente algo que seja positivo para um número grande de pessoas. Então, a política deveria ser vista como a principal atividade pública do ser humano. É verdade. Então, o Papa Francisco fala isso, né? O Papa Francisco fala muito isso. Então, você vivenciar a política tendo uma relação com o divino, relação com o mistério do mundo, que na verdade é a espiritualidade, é uma forma muito nobre. Você enxergar que você servir aos outros, de alguma forma, é política, mas também é você vivenciar a espiritualidade. Então, era isso que ele está dizendo. Você separa em duas caixinhas, mas, na verdade, são duas caixinhas que estão embrincadas, são próximas. E a gente, às vezes, não consegue visualizar isso porque o homem fez da política, não só no Brasil, como na Índia e numa série de lugares do mundo, fez na política um espaço que é mal visto. As pessoas frequentemente falam, eu não gosto de política, né? A gente ouve muito isso na rua. Eu não gosto de política. Se você não gosta de política, toma cuidado porque você vai ser governado por quem gosta, né? Pois é. É bem perigoso essa coisa de dizer que não gosta de política. A pessoa até tem o direito de não gostar, mas tem que ter a consciência de que ela vai ser governada por quem gosta. Então, ele falava isso, ele comprovou na sua vida, e você bem falou. O Papa Francisco também tem falado muito isso. O Papa Francisco é, por ele mesmo, um líder político, né? Ele é o principal líder de um país, que é o Vaticano. Sim. E é um líder espiritual, o principal líder católico do mundo. Então, ele também carrega na sua personalidade essas duas esferas embrincadas dentro de uma mesma. E ele, na minha opinião, tem dado um exemplo de como exercer essas duas esferas no seu cotidiano. Verdade. Tem sido um Papa único na história da Igreja no século XXI. Até desmistificando um pouquinho essa questão da política e da espiritualidade. Exatamente. Juntas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o ativismo social de Gandhi, né? Ele foi um dos maiores ativistas do mundo. Mas espera um pouquinho que eu vou dar um recado e a gente volta já para falar sobre isso. Leandro, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do ativismo de Gandhi, né? Ele foi um dos maiores ativistas que nós conhecemos na humanidade. Qual foi o maior legado, assim, que Gandhi deixa para todos nós? Como ativista, né? Primeiro, acho que seria interessante a gente explicar para o nosso telespectador o que é ativismo. Acho que nem todo mundo sabe, né? Ativismo, basicamente, é quando você acredita numa determinada bandeira, você acredita numa causa e você inventa fórmulas, mecanismos de se lutar para que essas causas em que você acredita, elas prosperem. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que o meio ambiente está sendo muito degradado, ela inventa fórmulas, nem que sejam manifestações, nem que sejam cartas públicas para autoridades, formas de fazer essas bandeiras avançarem. E Gandhi foi um dos maiores ativistas do mundo contemporâneo, né? Acho que a principal atividade dele no mundo era ser ativista, né? Lutar pelas causas que ele lutava, e acho que as principais delas eram a independência da Índia, que ele lutava enquanto viveu na Índia, e era, quando viveu na África do Sul, lutar contra o racismo, contra os indianos que lá viviam. E ele inventou fórmulas muito interessantes de se lutar por essas causas. Ele inventou, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas fazerem greve de fome, né? Ele foi a pessoa que popularizou esse instrumento. Quando ele era contra ele achava muito absurdo uma determinada ação das pessoas e que era muito difícil lutar contra aquilo, ele fazia greve de fome e dizia só vou comer quando aquilo que eu estou reivindicando for atendido. Ele fez uma grande caminhada, foi um outro episódio como ativista muito interessante, que ele fez uma grande caminhada para romper com a lei do sal. A Inglaterra impunha aos indianos que só a Inglaterra poderia produzir sal, e ele fez uma caminhada de 700 quilômetros a pé ao longo de quase um mês. É quase como se você for São Paulo, Rio e voltar. São Paulo, Rio tem 400 quilômetros? Tem 400 quilômetros, é quase como ir e voltar. Fez isso a pé, já com mais de 60 anos, quer dizer, foi manchete no mundo inteiro, né? E quando ele chegou no ponto final, ele produziu sal, rompendo com a lei, e aí no dia seguinte foi preso, mas levou a Índia a um levante que, de alguma forma, era ali um marco na luta por independência. No ano seguinte, a Inglaterra foi obrigada a trazer eles, o próprio Gandhi e outros líderes do partido dele, para negociar a independência da Índia. Então,
ele fazia esses grandes atos e ele popularizou esses instrumentos, ele era muito criativo. Acho que esse é um elemento da personalidade dele que a gente tem que trazer, ele era muito criativo. E hoje, né, você pergunta como é que isso pode ser incorporado hoje. Hoje, o mundo ainda tem uma série de absurdos numa série de setores, né? Eu citei, por exemplo, o meio ambiente, né? O planeta está dando sinais todos os dias que ele não tem condições de suprir a demanda que o ser humano está dando de produção. O planeta tem menos recursos do que o ser humano está demandando. Então, acho que os ativistas, por exemplo, que atuam nessa área do meio ambiente têm que se inspirar nessas grandes personalidades, um Gandhi, um Luther King, esses grandes ativistas da história, para ver o que eles fizeram e tentar identificar estratégias para se avançar nessas pautas, porque a gente ainda tem muito que avançar em direção a uma humanidade que seja minimamente humana e que respeite a nossa casa maior, que é o planeta Terra, né? Olha, e eu tenho certeza que, às vezes, em casa, a pessoa fala assim, será que eu posso fazer alguma coisa? De repente, no seu bairro, sim, né? De repente, na sua cidade, né? Você que mora numa cidade menor. Eu quero indicar mais uma vez, Seja a Mudança. Aonde a gente encontra o livro, Leandro? O livro está sendo vendido na editora Paulinas, tá, né? Aqui em São Paulo são duas. Está lá na Bienal também, né? Na tá Bienal do Livro. Também. O site da editora é www.paulinas.com.br, paulinas.com.br. E tem um telefone, esse telefone, o 0800, também pode comprar, Luciana? Pode, né? 0800 70 181. É ligação grátis. 0800 70 181 e entrega em qualquer lugar do Brasil pela editora Paulinas. Leandro Schwartz, quero agradecer muito a sua conversa, a sua presença, seu presente aqui. Bacana. Vai ser o meu próximo livro de cabeceira, vou ler com o maior carinho. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente, viu? Obrigado. Um grande abraço, sucesso no seu livro.